Time ao Cubo, como vocês estão? Boas e bonitas? Estamos em mais um vídeo desse canal que é para você, menina, moça e mulher. E hoje eu quero começar te lembrando de se inscrever no canal, de no final desse vídeo deixar o seu like. Se por algum motivo você não gostar, pode deixar o seu dislike também, tá tudo certo. Mas não deixa de colocar aqui seu comentário. Eu amo ler os comentários e interagir com vocês. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para mim, cheio de significado e cheio também de exposição, de contar para vocês algumas coisas particulares, mas eu tenho certeza que vai ser muito bom. Então bora? Hoje eu tava planejando esse vídeo e é engraçado que tem dia que eu não sei o que acontece. Parece que fogem as ideias e eu falei, Meu Deus, o que eu vou falar hoje no canal? eu tinha um vídeo pronto e eu comecei a editar ele e eu falei, não é isso. E aí veio no meu coração algumas memórias de alguns momentos que eu vivi que não foram tão bons. E eu falei, poxa vida, por que eu tô lembrando disso agora? Porém, teve um desfecho positivo, bom, e eu tirei boas lições disso. E hoje eu quero compartilhar essas memórias que causaram um pouquinho de dor, de frustração e de decepção com vocês. Calma que no final você vai entender o propósito. Como sempre, eu amo fazer vocês saírem daqui sorrindo e eu não quero deixar um clima pesado e triste. Mas eu quero compartilhar com vocês algo que está ardendo muito forte no meu coração, que é a respeito de tempo para cada coisa. Então vamos lá, para você entender essa história, eu quero compartilhar com vocês 3 situações que eu vivenciei que me confrontaram muito com relação ao tempo, a sonhar alguma coisa, a realizar. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, na verdade quando eu tinha mais ou menos uns 17, eu comecei a juntar dinheiro para poder tirar minha carteira de motorista. Eu sonhava em dirigir, gente, era uma coisa que eu queria muito. E eu lembro que a minha família, né, minha mãe, meu pai tem 3 filhos, né, eu mais 2 irmãos, e eu sabia que não ia rolar dos meus pais bancarem a minha carteira de motorista, embora eu sei que eles gostariam, mas eles tinham 3 filhos, eu e minha irmã, a faixa etária muito próxima, então eu sabia que não ia dar certo, eu ia ter que dar os meus pulos. Eu já trabalhava, eu comecei a trabalhar desde os meus 13 anos, eu dava aula de balé, gente, eu dei aula de balé durante 6 anos da minha vida, antes de entrar na pedagogia e me tornar professora. Na verdade, inclusive, eu entrei na pedagogia por causa do balé e saí da área, né, de professora de balé por causa da pedagogia. Olha que coisa, como que a vida tem os seus rumos. Mas enfim, eu queria muito tirar carteira, juntei meu dinheiro com os 17 anos e quando eu fiz 18 anos eu abri a minha pauta e comecei com aquela expectativa, com aquele sonho, com aquele desejo de tirar a carteira. E eu lembro que eu amava dirigir, gente, eu amava, eu não tinha medo, inclusive eu era até bem ousada, sabe? Eu lembro que o instrutor falava, Põe quarta. deixava eu passar marcha, sabe? Porque geralmente na autoescola a gente fica mais limitadinho. E eu lembro que quando marcou o primeiro exame, algo que eu não esperava aconteceu, né? O meu emocional me derrubou. Eu fiquei extremamente ansiosa, mas era uma coisa muito louca, porque na minha cabeça eu tava calma. Mas na hora de fazer o exame, me dava um bug, sei lá como é que fala. Eu dava uma travada e eu lembro que dava aquele branco e eu fazia coisas que eu nunca tinha feito. E eu lembro que eu tomei alguns bons paus, né? A gente fala, tomei o pau lá, não passei, não tirei minha carteira. E eu lembro que isso começou a gerar uma angústia no meu coração, porque era algo que eu tinha sonhado tanto, é algo que eu tinha me planejado financeiramente. E aí eu comecei a sentir aquela frustração, né? De, poxa, eu não consigo, será que isso nunca vai acontecer? E eu lembro de um sentimento parecido quando eu fui prestar o vestibular. Eu tinha formado ensino médio, tirei um ano sabático, né? Não fiz o vestibular, acho que no mesmo ano, acho que eu fiz o Enem, mas eu falei, no ano que vem eu vou fazer o vestibular, eu vou entrar na faculdade. E eu lembro também que o vestibular foi outra situação que me causou uma tristeza, porque eu lembro que eu não passei, e quando eu passei, eu consegui uma meia bolsa num lugar que era, assim, extremamente fora de mão. E na época meu pai falou, filha, não vai, eu não quero que você vá, eu não senti paz nisso, espera. E de novo, espera, e eu idealizando, sonhando, mas eu quero fazer a faculdade. Meu Deus, por que eu não consigo passar no vestibular? E eu vi os meus amigos passando no vestibular e felizes, e não que isso gerava inveja no meu coração,
mas gerava uma frustração. Você já sentiu isso? Quando você idealiza uma coisa, você planeja, você dá o melhor de si e não acontece? Pois é. E aí uma outra situação que eu vivi, eu tô trazendo três, gente, mas a vida da gente é cheia de situações, né, que são desafiadoras e que nos obrigam a sentar e esperar quando a gente não quer, não é verdade? E a terceira situação que eu quero trazer pra você foi quando, né, eu jovem queria namorar, queria casar, eu sempre sonhei em me casar. Eu acho que cada pessoa tem um sonho na vida, né? E eu sempre sonhei em me casar, gente, isso é desde pequena. Eu lembro de pequenininha desenhando castelo. Eu acho que assisti muito filme da Disney, né? Minha mãe colocava a gente pra assistir Cinderela, Branca de Neve. Então, enfim, mas era algo muito meu. Eu sonhava em casar, em ter a minha família. Era algo que ardia no meu coração. E como você sabe, eu contei, né, no vídeo do meu primeiro amor, eu fiz um propósito com Deus de que eu só beijaria o meu esposo, que eu só beijaria o meu marido. E aí eu pensei, poxa, eu fiz esse voto com uns 13 anos e na minha cabeça eu falei, nossa, eu fiz um propósito que eu só vou beijar meu marido, mas não vai demorar, né? Daqui a pouco eu tô namorando, tá tudo certo. E não foi isso que aconteceu. Eu vivi um tempo de espera muito intenso, gente. Eu fui conhecer o Silas, assim, depois de um bom tempo. E eu lembro que nesse meio tempo, né, das coisas acontecerem, eu tive vários paixonites, né, que a gente chama hoje de crushes. E eu lembro que todas as vezes que eu gostava de um rapaz, as coisas não aconteciam, o negócio, sabe, não desenvolvia. E eu lembro, era muito engraçado, que eu falava, oh Deus, se tiver algum problema, né, se esse negócio não for uma boa, que esse menino suma, que ele desapareça. Gente, o menino sumia, desaparecia. Viu, gente? A gente ora, Deus tá ouvindo tudo. Mas na época eu não entendi. Eu lembro que eu falei, Poxa Deus, você passou repelente em mim, que nenhum rapaz se interessa por mim, né? Ninguém gosta de mim e quando gosta não dá certo, aparece outra pessoa e tudo muda. e eu vivi essa fase de decepção, de frustração e de não entender o tempo. Mas a verdade é que as áreas que causam às vezes as maiores dores no nosso coração vão ser aquelas áreas que Deus vai promover testemunhos e milagres incríveis. Então, no momento da dor, a gente não consegue pensar nisso. No momento da espera, no momento do processo, a gente não consegue entender, a gente não consegue visualizar propósito nenhum. A gente não consegue entender por que não, por que ainda não, porque, sabe, eu planejei, não aconteceu. Mas é engraçado que depois de um tempo dos meus paus lá na carteira, eu fui aprovada. E no dia que eu fui aprovada, gente, vocês não têm noção. Eu fui tratada em todos os exames, eu tive bons examinadores, ninguém foi grosseiro comigo, mas no dia que eu passei foi tão especial. Eu lembro que era dividido o período entre a baliza e a direção, e eu lembro que o rapaz descobriu que eu dava aula de balé, e aí, quando acabou a primeira fase para eu saber se eu ia ou não para a segunda, eu já estava bem desiludida. Ele falou assim, vai bailarina, vai pro segundo ato. E aí quando eu fui pra baliza, eu falei, meu Deus, será que é hoje o meu dia? A gente nem acredita, né? E aí foi uma mulher que entrou no carro e me falaram que as mulheres examinadoras são mais exigentes. Mas eu fui fazendo a baliza super concentrada e antes de eu terminar, ela falou, foi tirando o cinto e falou, olha, você pode pegar sua carteira em até tantos dias. Eu falei, o quê? Eu passei? E eu lembro que quando eu desci do carro, meu instrutor, gente, um senhor, o Nestor, um beijo, Nestor, se algum dia você ver esse vídeo. E ele me pegou no colo, me rodou, me girou, porque ele falava, Isabela, eu não entendia, você dirige bem, você dirige direitinho e não sei o que acontecer com você. Mas depois eu entendi, eu falei, poxa, hoje eu tenho coragem de pegar o carro e de dirigir e eu não tenho medo. E eu conheço pessoas que às vezes tiraram a carteira muito rápido e tiveram, assim, uma insegurança, né? Foi tudo muito rápido e começaram a ter um pouco de medo pra eu pegar no volante e eu não tinha. Eu falei, ai, que bom que esses paus que eu levei me deram coragem pra quando entrasse no trânsito, entender que era uma responsabilidade e ao mesmo tempo ter segurança pra poder dirigir, né? Porque a cada pau que você toma, você faz mais aula e... Enfim, Deus me conhece, né, gente? Talvez eu acho que eu precisava desses paus, sim, pra me refinar, não sei. E a gente, às vezes, no processo não entende o propósito. Quando eu fiz o vestibular, né, e que eu finalmente passei, eu ganhei uma bolsa integral numa faculdade
pública e eu conheci pessoas maravilhosas. Eu falei, que bom que foi nesse tempo, né? Que bom que eu não fui fazer aquela faculdade. Meu pai ainda tinha falado para eu não fazer, que eu ia pagar 50%, era super fora de mão. Essa outra não, era muito mais acessível, era totalmente gratuita. E como eu disse para vocês, eu tive bons encontros naquele lugar e era o tempo favorável, tudo aconteceu de uma forma perfeita. Só que eu só entendi isso depois. E com o meu relacionamento foi a mesma coisa. Teve esse tempo de espera, de dor, de aflição, de achar que eu nunca ia casar, né? Mas quando eu fiz 23 anos, eu encontrei o Silas e as coisas se ajeitaram de uma forma inexplicável. O Silas era uma pessoa que eu senti uma paz absoluta. Eu senti uma segurança. Eu lembro que quando eu gostava de alguém eu ficava muito ansiosa, muito nervosa. E o Silas eu senti uma paz, assim, que excedia todo entendimento. E isso foi uma confirmação de que realmente tinha chegado aquele tempo. Mas enfim, por que eu tô contando essas coisas pra vocês? Porque hoje eu tô vivendo uma nova fase de vida que também tá exigindo de mim paciência com relação ao tempo de espera, com relação a não saber o que vai acontecer, porque tem algumas fases da vida que você faz alguns planos e nem tudo tá descortinado e dá uma certa insegurança. Talvez você esteja vivendo alguma fase de espera, algo que você está sonhando, algo que você está gerando, algo que você está talvez até sofrendo e sentindo dor por estar aguardando. Sabe, eu não sei o que você está passando, eu sei o que eu estou vivendo hoje, mas se você, como eu, está passando por um momento de espera e que você está num processo e que você ainda não consegue vislumbrar como é que vai ser, eu quero te lembrar dos outros processos que você já viveu, assim como eu lembrei dos que eu já vivi, e te lembrar também que Deus está no controle, que Ele não perdeu o controle, a soberania. Eu aprendi algo bem novinha. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Quando a gente entrega e a gente confia, ainda que a gente não veja, a gente tem a certeza de que tem alguém muito mais poderoso do que a gente, muito mais tranquilo, muito mais controlado, que tá no controle, que tá vendo tudo, que tá organizando tudo. E eu falo que esse tempo de espera exige da gente lembrar que a gente é amado e que quando nós somos amados, nós não precisamos ter medo. Deus nos ama e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Ele te ama e você ama Ele, todos os processos estão cooperando para o seu bem. Ainda que você não entenda, ainda que você não veja, sabe, momentaneamente, o propósito, eu tô repetindo muito essa palavra, né? Mas é isso, às vezes a gente não compreende o propósito, mas as esperas, né, que às vezes vão gerar essas dores, depois se tornarão testemunhos. Nós vamos contar quantas pessoas, até na Bíblia a gente percebe mulheres que não podiam ter filhos e elas, quando geram, é algo lindo. A gente vê a história de Ana. Ana queria tanto ter um filho e ela chora ali, né, com o sacerdote Eli. Ela fala, ai, eu só queria um filho. Ele até acha que ela estava embriagada. E a Ana fala, olha, eu queria muito ter um filho. E ela fala, e se eu tiver um filho? Ele vai servir ao Senhor, ele vai ser do Senhor. E aí, quando que a Ana tá sonhando, se encontra com o propósito do céu, as coisas acontecem. E ele fala, ó, no ano que vem você vai estar com essa criança. E ela tem um filho, que é Samuel. E Samuel, além de ser um presente na vida de Ana, uma mulher que era estéril, teve um filho. Ai, gente, Samuel se tornou um sacerdote de toda uma nação. E se você ler a história de Samuel, você vai ver a influência que ele teve, como ele foi importante. E é interessante que às vezes tem coisas que a gente aguarda, que a gente espera, que a gente sonha, e muitas vezes a gente vai receber alguma coisa. E o propósito é muito maior do que a nossa própria necessidade e existência. Tem coisas que Deus vai fazer em nós que vão repercutir na vida de outras pessoas. Então tenha paciência. Assim como eu tenho aprendido a depender de Deus, a confiar na soberania dele e a crer que no final, toda essa dor, todo esse embaraço, tudo isso que eu não entendo, vai ser como uma pérola. Porque a concha, quando ela tá ali, sabe, gerando a pérola, com certeza é desconfortável. É um grãozinho de areia que entrou nela
e tá ali incomodando, 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 mas no final produz uma pérola. Então tenha paciência com os processos e acredite que no final você vai entender o propósito, mas é no final. Então persevere até o fim, continue sonhando, continue crendo e como a minha almofadinha diz, tenha fé, esperança e saiba que você é amada e que Deus ele não se esqueceu de você, de que Ele está no controle, de que Ele está cuidando de você. Mas é importante a gente entregar a nossa vida nas mãos certas. Porque tem gente que fala, não, o acaso, tem até uma música, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Para mim não é acaso. Para mim existe um Deus que nos protege, que nos conduz. Mas a gente tem que deixar Ele controlar, a gente tem que dizer, Deus, eu não tô entendendo nada, mas eu confio no seu amor. Eu tenho fé e esperança no seu amor. Um beijo para você. Eu espero que você saia daqui esperançosa, com um sorriso leve, que todo esse fardo que você está sentindo por essas não realizações ainda, sabe, ele venha diminuir, que você venha ter essa consciência de que tudo está cooperando para o seu bem, de que todo esse processo vai valer a pena. E que o tempo não vai ser um tempo que você pensa, porque Deus, tem gente que fala, Deus tarda, mas não falha, mas a verdade é que Deus, Ele faz as coisas no tempo certo. E tudo no tempo certo é muito mais belo. Tchauzinho, meninas, até semana que vem.